Evangelho de Lucas, texto e comentário, leitura facilitada, por Mauro Odorício, editora Ave Maria. Capítulo 17. Instruções sobre o escândalo, o perdão e a fé. Jesus dedicou muito de seu tempo às multidões. Agora, mais próximo de seu fim, reserva longos momentos aos seus discípulos. Estes serão os continuadores de sua missão. Deverão viver comunitariamente. Nesse tipo de vida, há sempre o perigo de escândalos, de ofensas, de crises de fé. São dadas orientações aos discípulos de ontem, como aos de hoje. Jesus disse também a seus discípulos, dando continuidade aos ensinamentos anteriores: é impossível que não haja escândalos. Quando a fé dos mais fracos é colocada em perigo, é ameaçada. Mas ai daquele por quem eles vêm. Melhor lhe seria que se lhe atasse em volta do pescoço uma pedra de moinho, as usadas para triturar grãos, e que fosse lançado ao mar, do que levar para o mal a um só destes pequeninos, quer sejam crianças, quer sejam os fracos na fé. Tomai cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, desestruturando a vida fraterna, repreende-o. Se se arrepender, perdoa-lhe, reintegrando-o harmoniosamente na vida comunitária. Se pecar 7 vezes no dia contra ti, a saber, inúmeras vezes te ofender, e 7 vezes no dia vier procurar-te dizendo: estou arrependido, perdoar-lhe-ás. No passado falou-se em muita vingança. Eu vos falo de grande perdão. É inviável a vida em comunidade fraterna sem o perdão. O Pai Celeste também vos perdoa sempre. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé, fazendo-a mais autêntica e mais genuína. Disse o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, embora pequenina, mas verdadeira, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Terá condições de produzir coisas grandiosas. Lição de humildade. Servindo-se da imagem do patrão autoritário, um fato corriqueiro, então, a parábola ensina o espírito de gratuidade e humildade do discípulo ante o Senhor. É este o objetivo da narração. Qual de vós, tendo um servo ocupado em lavrar ou em guardar o gado, no trabalho duro da roça, quando voltar do campo, mesmo sabendo-o extenuado, lhe dirá: vem depressa,
sentar-te à mesa, tens direito ao repouso e à alimentação. E não lhe dirá o contrário? Prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto como e bebo, e depois disto comerás e beberás tu. Em primeiro lugar, vêm os meus direitos, depois os teus. E se o servo tiver feito tudo o que lhe ordenara, porventura fica-lhe o Senhor devendo alguma obrigação? Na nossa sociedade, o amo não se sente o dono do trabalho de seu criado? Assim também vós, discípulos e servidores do Senhor, depois de ter desfeito tudo o que vos foi ordenado, dizei: somos servos como quaisquer outros. Fizemos o que devíamos fazer. Assim, vós servireis ao Pai em gratuidade, como filhos, sem a mínima intenção mercantilista, sem pretensão de direitos. O leproso agradecido. Era grande o número dos então chamados leprosos. Além dos verdadeiramente doentes, eram assim considerados os portadores de algum problema de pele. Viviam segregados do convívio familiar, social. Jesus continua significativamente a caminho de Jerusalém. Atende 10 excluídos por serem doentes, mas desses, apenas um é exaltado, o mais marginalizado, pois com o agravante de ser samaritano. Sempre em caminho para Jerusalém, objetivo final da caminhada, onde dar-se-ia o mistério pascal, Jesus passava pelos confins da Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, vieram-lhe ao encontro 10 leprosos, que pararam ao longe, por lhe ser vetado aproximar-se dos sadios, e elevaram a voz, clamando: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Assim suplicaram todos, confiando no Senhor, a última esperança que lhes restava. Jesus viu-os e disse-lhes: Ide, mostrai-vos ao sacerdote, conforme preceitua a lei, pois cabe a ele declarar-vos puro. Sem outra garantia a não ser a palavra do Senhor, eles partiram. E quando eles iam andando, ficaram curados. Um deles, vendo-se curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz, pois achou que lhe convinha proclamar ante a multidão as maravilhas que operara por meio de seu enviado. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradecia. E era um samaritano, portanto, pessoa duplamente execrável, por ser doente e por ser samaritano. Jesus lhe disse: Não ficaram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou senão este estrangeiro que voltasse para agradecer a Deus? Isto demonstra que a gratidão não é prerrogativa dos judeus. Toda alma sensível sente-se na obrigação de louvar e agradecer o Pai, por quem é e pelo que faz em nosso favor. E acrescentou: Levantai-te e vai, tua fé te salvou. E o mistério salvífico, que vai além da salvação dos corpos, começou a agir naquele grato e iluminado coração. Vinda do Reino de Deus. Os diversos grupos e partidos judaicos debatiam a questão da vinda do Reino de Deus, e cada um procurava apressá-lo a seu modo, com a observância das leis e suas interpretações, com as precisas práticas litúrgicas no templo, com a violência.
Os apocalípticos chegaram a elaborar um detalhado calendário. A questão da vinda do reino estava no centro dos debates judaicos. Interrogado pelos fariseus quando isto aconteceria, Jesus dá uma série de orientações e de esclarecimentos. Não é algo material que se localize aqui ou ali. Já se faz presente. Sofre contradições. Não é levado suficientemente a sério. Há o perigo de se repetirem os dolorosos episódios do dilúvio e da corrupta Sodoma. Os fariseus, vivendo a grande expectativa do povo, perguntaram um dia a Jesus quando viria o reino de Deus. Quando o Senhor se manifestaria em seu poder, dando aos judeus plena independência, vitória sobre os inimigos, mais ordem e harmonia. Não teria ele uma opinião própria entre tantas que animavam os infindáveis debates? Respondeu-lhes: o reino de Deus não virá de um modo ostensivo, com lugar, dia e hora marcados, como afirmam tantos, principalmente os apocalípticos, que veem sinais extraordinários no céu e prodígios cósmicos. Nem se dirá, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, como se fora algo palpável. Pois o reino de Deus já está no meio de vós, e o está por meio de alguém que o Pai vos enviou. Mais tarde ele explicou aos discípulos, entre os quais sempre pairavam expectativas e dúvidas: virão dias em que desejareis ver um só dia o Filho do Homem e não o vereis. Ele, que está em vosso meio, visivelmente, vos será violentamente arrebatado. Então vos dirão, depois que ele partir, ei-lo aqui e ei-lo ali, como se for algo perceptível apenas pelos sentidos. Não deveis sair nem o seguir, dando ouvidos a tais anunciadores. Pois como o relâmpago, reluzindo numa extremidade do céu, brilha até a outra, assim será com o Filho do Homem no seu dia. Nada se oculta ao seu fulgor, quando aparece repentinamente a tudo iluminando. Assim será a manifestação do Filho do Homem. Atingirá toda a face da terra. É necessário, porém, que primeiro ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. É precisamente na rejeição e no sofrimento que revelará a sua mensagem de amor. Como ocorreu nos dias de Noé, acontecerá do mesmo modo nos dias do Filho do Homem. Não faltaram admoestações e alertas. Todos se manifestaram indiferentes aos apelos divinos. Comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e matou a todos, pois não souberam aproveitar a mensagem de salvação. Também do mesmo modo como aconteceu nos dias de Ló. Os homens festejavam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. Não se preocupavam com outros problemas, a não ser os puramente terrenos. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, que exterminou todos eles, uma vez que os encontrou desprevenidos, indiferentes aos apelos de conversão. Assim será no dia em que se manifestar o Filho do Homem. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para os tirar. Da mesma forma, quem estiver no campo,
Não torne atrás. Não se deixem levar por outras preocupações, a não ser aproveitar o momento de Deus. Lembrai-vos da mulher de Ló, como voltou seu olhar para trás, preocupada com as coisas que deixava, sendo consequentemente punida. Todo o que procurar salvar a sua vida, prendendo-se a coisas passageiras, perdê-la-á. Mas todo o que a perder, encontrá-la-á. Salva-se realmente quem investe sem reserva em prol do reino. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Esposo e esposa, segundo as diferentes opções pelo reino, serão separados. 2 mulheres estarão moendo juntas, fazendo o mesmo trabalho. Porém, pelas diversas opções feitas, uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, também eles fazendo a mesmíssima coisa ao mesmo tempo e no mesmo lugar. Um será tomado e o outro será deixado. Perguntaram-lhe os discípulos: Onde será isto, Senhor? E respondeu-lhes: Estais preocupados onde acontecerá o reino. Digo-vos para que reflitais: onde estiver o cadáver, ali se reunirão também as águias. Ele as atrai, como nos diz Jó capítulo 39, versículos 27 a 30. Assim, a manifestação final atingirá todo ser humano. Todos se reunirão aos pés do divino juiz.